Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre algumas dicas para aqueles que ainda são iniciantes em redação. Uma pergunta que eu sempre me faço é que alguns alunos eles não percebem a necessidade que se tem de estudar sobre redação. E por isso que eu me faço uma pergunta. Para aprender matemática, o aluno obviamente ele estuda matemática bastante. Então, por que também não se deve estudar redação, se você quer aprender a escrever redação? É óbvio que existem algumas técnicas, que existem algumas dicas que podem facilitar o nosso processo de aprendizagem. Isso é algo muito comum. No entanto, nós não podemos desligar da necessidade do estudo. E o estudo de redação, ele envolve alguns elementos, como a prática da leitura, como a prática constante da escrita, porque fica parecendo que redação está limitada a algumas pessoas consideradas especiais, geniais no ato de escrever. Não é bem isso. Então, vamos observar algumas dicas para aqueles que estão iniciando no ato de escrever uma redação. E, primeiramente, a gente tem que realmente entender que o ato de escrever uma redação de qualidade não é algo que está reservado apenas para os considerados gênios, de modo algum. O que vai trazer a redação uma qualidade magnífica é justamente a prática. Portanto, a gente enfatiza que para que se escreva com qualidade é preciso que se pratique o ato de escrever. E mais que isso, que também se pratique o hábito de leitura. Porque é com leitura que vai enriquecer o vocabulário, é com leitura que você vai ter noção textual, noção de parágrafo, noção de escrita propriamente dita. E um outro ponto, para que se tire uma boa nota em redação, você tem que compreender os critérios de cada banca de vestibular, de exame, de concurso, seja lá qual for, de preparatório. Por que isso? Porque em muitos lugares existem bancas que avaliam critérios diferentes. Algumas são totalmente técnicas, como é o caso da banca do Enem. A banca do Enem, que cobre exatamente a dissertação e argumentação, que é o modelo Enem, ela tem um teor técnico muito aguçado. E se você estuda esses critérios que são avaliados por essa banca, obviamente que você vai conseguir convencer bem mais a banca de que sua redação tem um valor maior do que outras redações. Então, para que você perceba isso, você precisa estudar cada banca com afinco. Mas, no caso deste vídeo, nós vamos nos prender a justamente esse modelo Enem de redação, que é uma dissertação-argumentação. É um texto dissertativo argumentativo, no qual você vai dar sua opinião, você vai defender o seu ponto de vista. Então, para que você consiga tirar uma boa nota efetivamente, é preciso que se observe a estrutura de uma redação argumentativa, uma dissertação, argumentação exige. E você deve respeitar essa estrutura. E a estrutura base de um texto dissertativo argumentativo é entre 4 ou 5 parágrafos. O ideal são 5 parágrafos, mas algumas pessoas têm um poder de síntese maior e já se consegue fazer um texto muito bom em 4 parágrafos. No entanto, fica bem claro que a maioria vai conseguir desenvolver seu texto com a qualidade melhor em 5 parágrafos. E dentro desses parágrafos, é óbvio que você vai ter de observar uma estrutura de períodos. Opa, alguém vai perguntar, mas o que é período? Mas o que é período? Período é todo fragmento textual que se inicia em uma letra maiúscula e vai ser concluído em um sinal de pontuação, que pode ser tanto ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou mesmo reticências, que você não vai usar num texto de redação, por exemplo, as reticências. Certo? Isso é para te lembrar o que é período. E é óbvio que dentro dessa estrutura de 4 ou 5 parágrafos, você deve observar como se escrever
cada parágrafo. Como se dividir esses 5 parágrafos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que a gente vai observar uma estrutura que é recomendada, que é essa estrutura aqui. A estrutura de introdução, você vai fazer a introdução em um parágrafo. Em um parágrafo você vai desenvolver sua introdução. Dentro desse parágrafo, como a gente pode observar, você vai colocar entre 3 e 4 períodos, certo? Bem articulados, bem desenvolvidos, é óbvio. E no que nós chamamos de desenvolvimento, que é a parte que vai iniciar sua argumentação propriamente dita, você vai dividi-lo entre 2 ou 3 parágrafos. Do mesmo modo, cada parágrafo deve ter entre 3 e 4 períodos, obedecendo também à coesão desse texto. E, por fim, a conclusão você vai fazê-la em um parágrafo. Do mesmo modo que a introdução, a conclusão vai ser desenvolvida em um parágrafo, respeitando também a noção de 3 ou 4 parágrafos. Mas como que a gente vai desenvolver justamente essa introdução? A pergunta que muitos fazem é como começar uma redação. É óbvio que existem algumas técnicas para isso. Existem algumas dicas. E essa dica aqui que eu vou passar é a dica de contextualizar no tempo o tema. Ou seja, você vai apresentar o tema inicialmente a partir de uma ideia de data do acontecimento. Para isso, eu estou trazendo aqui o tema Caminhos para combater o novo coronavírus, uma vez que é um tema que está muito em alta neste momento. Como que eu poderia iniciar uma introdução para esse tema? Quais são os caminhos para combater o novo coronavírus? Então, o que é que eu devo me perguntar sobre a introdução? O que é que eu penso sobre o tema? O que é que eu penso sobre isso? E a partir daí, eu posso contextualizar, fazer uma contextualização. E nesse caso aqui, eu vou tratar a contextualização do epicentro. O epicentro, que alguns podem ter dúvida do significado de epicentro, é um ponto inicial. A partir daquele ponto que se iniciou alguma coisa. Nesse caso, o epicentro do coronavírus foi justamente a cidade de Wuhan, né, na China. Então, por isso, o nosso parágrafo de introdução ficou dessa forma. Eu pensei dessa forma, trazer uma contextualização no tempo. Por isso, desde o fim de 2019, estou contextualizando de forma temporal um acontecimento. O novo coronavírus passou a assustar a cidade de Wuhan, na China. Observem que, depois da palavra China, eu encerrei o período. Observem, olha o que é um período aqui, propriamente dito. O período começou na palavra desde e foi até justamente o ponto final depois da palavra China. Ou seja, o período começa em uma letra maiúscula e vai até um sinal de pontuação, que pode ser ponto final, interrogação, exclamação, amuíssos, reticências. Certo? A partir daí eu já introduzo um novo período. Lembrando que em cada parágrafo o ideal é que você coloque entre 3 ou 4 períodos. Olha o segundo período da introdução. A partir de então, o mundo passou a acompanhar a proliferação desse temido vírus que se espalhou por vários países. Encerrei novamente o segundo período. Encerrei o período. Concluí minha ideia, encerrei o período. Vamos agora para o terceiro período. Hoje, o grande desafio da humanidade é encontrar meios de diminuir os danos que a Covid-19 causa. Covid-19, lembrando que é o nome técnico para o novo coronavírus. Certo? Então, observe a minha introdução. Eu contextualizei historicamente para introduzir a ideia relacionada ao tema de epicentro, que é citar onde tudo começou. Aí eu além de citar uma introdução relacionada à ideia de tempo, também relacionada à ideia de localização, que também se pode fazer. Tanto você pode usar a ideia de um tempo, por exemplo, se você vai falar de um tema que esteja relacionado à Segunda Guerra Mundial, você pode relacionar o tema com a noção de Segunda Guerra Mundial. Se você vai relacionar, vai escrever sobre um tema que vai te trazer uma localização especificamente, não é? Por exemplo, sobre os Estados Unidos, você pode falar, fazer essa relação na sua introdução, fazendo essa noção de localização, ok? Então, fizemos um parágrafo, fizemos aí nossa introdução. Lembrando que isso aqui é só um modelo. Você não deve, obviamente, seguir as mesmas palavras, mas você vai ter uma base de como você pode construir uma introdução.
E a partir daí vem o desenvolvimento, como eu havia dito. O desenvolvimento pode ser escrito entre 2 ou 3 parágrafos. Lembrando, cada parágrafo deve ter entre 3 ou 4 períodos. Você pode se perguntar, mas na verdade, quantas linhas? Muitos perguntam, quantas linhas eu vou colocar em cada parágrafo? Isso é relativo. Pode ter um parágrafo com 5 linhas, outro com 6. Mas vamos fazer uma divisão matemática bem objetiva. Se eu tenho 30 linhas, que é um modelo de redação, contando a linha do título, se você for colocar o título. Obviamente, se eu divido 30 por 5 parágrafos, eu vou ter no máximo 6 linhas por parágrafo, certo? Mas isso é uma divisão relativa. Você pode colocar 5 em uma, e na outra você coloca 7, mas o ideal é que você divida de maneira que não fique algo muito extenso, muito longo. Por isso que tem que ter a noção dos períodos, né? 3 ou 4 períodos por parágrafo. Então vejamos aí o desenvolvimento, que no desenvolvimento você pode se perguntar, como eu posso provar isso? Que eu já iniciei na minha introdução. Quais são as causas disso? Quais as consequências disso? Como isso acontece? Ou então, de que forma eu posso realizar isso? Observe que em azul eu coloquei elementos coesivos para iniciar cada parágrafo. Lembrando que aí eu iniciei apenas os 3 parágrafos, que poderiam ser os parágrafos de desenvolvimento. No primeiro parágrafo, coloquei diante desse caos e pandemia, as autoridades, aí você poderia desenvolver esse parágrafo em mais 3 períodos, 3 ou 4 períodos, não é? Você vai ter a criatividade de desenvolver. Diante desse caos de pandemia, as autoridades devem tomar atitudes, você vai desenvolver. Ou elas se perguntam o que fazer, você vai desenvolver de acordo com a sua criatividade, de acordo com o conhecimento do tema que você tem. E em outro parágrafo, que vai dar uma ideia de progressão também aí ao nosso texto, eu posso usar um elemento de coesão para iniciar o nosso parágrafo seguinte, e por outro lado, o fator humanitário deve ser levado em consideração. Né? Aí você não vai encerrar aí, obviamente, você vai desenvolver esse parágrafo também em 3 ou 4 períodos. E o último parágrafo do desenvolvimento, se você for fazer, obviamente, 3 parágrafos no desenvolvimento, que é o mais indicado, você pode iniciar com além disso, porque vai dar uma ideia de acréscimo e adição de informação. Além disso, é preciso considerar que o fator econômico, por exemplo, já que a gente está falando dessa questão aí do combate ao novo coronavírus, aí você iria acrescentar, né? Vai depender do que você vai escrever no seu texto, da sua ideia sobre o tema. E por fim, após nós desenvolvermos nosso texto em 3 parágrafos, o desenvolvimento do nosso texto em 3 parágrafos, nós teremos a conclusão. E a conclusão que você deve se perguntar é que lição pode ser tirada disso, certo? Qual a lição que nós podemos tirar? Mas, lembrando que quando eu trato de um texto dissertativo argumentativo, se pede, sim, que você apresente uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É você apresentar uma solução para o problema. Não é mesmo? E no modelo Enem, na dissertação argumentação, que, lembrando, a dissertação argumentação ela está muito próxima do artigo de opinião. A dissertação argumentação ela tem uma proximidade textual com o artigo de opinião. Por exemplo, a estrutura é a mesma do artigo de opinião. Em uma redação oficial, você vai ter uma mesma estrutura. Você vai ter 4 ou 5 parágrafos para um artigo de opinião, do mesmo modo que para um modelo Enem, que é a dissertação argumentação. Certo? Há algumas diferenças, principalmente em relação à pessoa do discurso, né? Do artigo de opinião e da dissertação argumentação. Então, na nossa conclusão, a gente pode iniciar com uma ideia de conclusão. Assim sendo, todas as esferas governamentais, ou então por isso, né, todas as esferas governamentais devem unir forças, por exemplo. Aí você vai desenvolver também seu parágrafo de conclusão em 3 ou 4 períodos, para que seu texto fique muito claro, para que não fique confuso, as ideias misturadas. Certo? Então, leiam mais, analisem informações sobre produção textual e, acima de tudo, passem a praticar. Com o tempo, com a prática, vocês conseguem desenvolver muito mais, certo? Então, é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também se inscrever no nosso canal. Até mais.